O programa Momento Jurídico está na APMPA, a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Vamos conversar com o presidente da entidade, Dr. Armando Domingues. Tudo bem? Um prazer muito grande estarmos aqui. Obrigado por nos receber. Regiane, sempre um prazer. Vocês são nossos grandes parceiros e o programa ele leva também o que os procuradores fazem, a nossa atuação. É muito importante essa parceria para nós. A nossa intenção é dar visibilidade à APMPA. O senhor está na terceira gestão, Dr. Domingues. Isso. Nos conte então, 2010 foi a primeira, né? Foi. Em 2010 o senhor assumiu e, como estávamos conversando, a exemplo desta terceira gestão, o senhor também finalizou algumas ações que estavam encaminhadas. Quais as ações deste seu primeiro ano de gestão? Bom, eu tenho uma sorte. Quando eu assumo a PMPA, a administração anterior, a gestão anterior, ela fez algum projeto de modificação da Procuradoria, da associação. Sim. Então, quando eu assumi em 2010, o colega que me antecedeu, o Heron, ele tinha comprado onde hoje é a nossa sede. E a diretoria havia aprovado um projeto. Quando eu entrei, eu executei aquele projeto. Pequeníssimas alterações no programa, mas executei. E agora, quando eu retorno, a diretoria anterior, a gestão anterior, ela também tinha um projeto aprovado de modificação da nossa sede. Uhum. E, novamente, coube a mim executar o projeto aprovado. Isso é uma coincidência. É uma grande coincidência. Uma ótima coincidência. Com certeza. Com certeza. E ficou muito bonito mesmo. Realmente, nós vamos mostrar. Uhum. Tá muito bonito aqui. É uma recepção com 3 ambientes, ficou muito bom. Exato. Mas as ações que foram realizadas, a começar por esta reforma, né, que Sim. foi uma reforma, quais as outras ações? Bom, mesmo se tratando de ainda ano com pandemia, nós tivemos muitas coisas, muitos desafios nesse primeiro ano. Sim. A primeira ação que nós tivemos foi, não é reestruturar, mas organizar a parte administrativa da PMPA. Questão de documentos, contratos, atas, a própria cobrança dos valores devidos a nós. Nós mudamos funcionários e o relacionamento, ou melhor, o fluxo de documentos para a nossa contabilidade. Uhum. Nós conseguimos agilizar de modo que a contabilidade ela está nos prestando o serviço dela com mais rapidez. Uhum. Então, isso se deve também à profissionalização da gerência, que nós também fizemos isso. Essa foi a primeira ação tomada aqui dentro. Depois disso, nós tínhamos e ainda temos questões, inclusive uma de há muitos anos atrás. Na primeira vez que eu assumi a Procuradoria, a Associação dos Procuradores, nós encaminhamos a abertura de um processo administrativo porque alguns colegas tiveram um corte no teto do prefeito. E por incrível que pareça, esse processo ainda não teve uma definição em nível administrativo. Sim. Fora isso, em 2017, houve um corte salarial dos procuradores indevido. Isso gerou uma demanda judicial, nós ganhamos, só que ficou aquele mês de abril de 2017 sem que os procuradores recebessem. Nós também tentamos, num primeiro momento, negociar com o governo o pagamento administrativo, que traria
que seria benéfico ao governo pelo fato de não ter mais, acrescentar mais valores como despesas processuais e honorários advocatícios. Infelizmente não houve uma solução para isso em nível administrativo. Hoje os colegas, a maior parte deles já ingressaram com as ações de cumprimento de sentença, porque Sim. houve uma decisão judicial reconhecendo o nosso direito. Uhum. E os colegas agora vão começar a receber, inclusive acho que no final do mês. Agilizou então este processo? Foi agilizado? Não que agilizou, o processo ele já tinha uma decisão no ano passado. Só que se tentou, com a gestão anterior, durante alguns meses, fazer um acordo para o pagamento. Sim. Com a gestão anterior não houve sucesso. Com a nova gestão não foi sinalizado também a possibilidade de acordo. Então, como nós já tínhamos demorado muito para ter uma resposta, foram ajuizadas as ações pelos associados. Ah, sim. E a última questão que também estava pendente dizia respeito a uma gratificação que foi paga indevidamente, não. Foram pagos valores a menor para alguns colegas, e isso, em conversa com o Procurador-Geral, em janeiro, que esses 3 pontos já foram levados para conversa com o Executivo em janeiro, essa gratificação já iniciaram os pagamentos. São valores que vão ser pagos até um determinado limite que o Executivo tem disponível por mês. Então, tem colegas que já receberam e os outros estão dentro de uma programação para recebimento. Então, certo. esses... E o último, que é aquele processo administrativo de 2010, nós, há uns 15 dias, oficiamos o Procurador-Geral pedindo para que seja encaminhada a negociação, para ver se evitamos também uma demanda judicial contra o município. Por quê? Porque isso acaba ainda prejudicando o ente público. Exatamente. Então, e depois veio o que mais deu trabalho, desgaste, que foi a reforma da Previdência. Como foi desenvolvido este trabalho, então? Bom, nós fomos surpreendidos pela rapidez, porque já em janeiro, no final de janeiro, a PMPA e algumas outras entidades já haviam solicitado ao Executivo reuniões para tratar da reforma que nós sabíamos que viria. Para nossa surpresa, no início de fevereiro, no dia 1º, se eu não me engano, houve o desarquivamento do projeto de emenda à lei orgânica, o PELO, da gestão anterior. E o projeto extremamente ruim para os servidores. Houve apresentação de uma alteração por parte do Executivo e, a partir daí, nós começamos a buscar uma negociação. Tivemos muita dificuldade, isso eu não posso negar. Nós tivemos muita dificuldade porque, na maior parte das vezes, a conversa não era um diálogo, era um monólogo. Mas o governo tinha uma intenção de projeto. E essas entidades, nós sempre afirmamos ao prefeito, nós não somos contra uma reforma previdenciária, mas não nesses termos. Precisamos garantias aos servidores, principalmente aos que ingressaram antes de 2003, que era o regime capitalizado, e essas garantias têm de estar na lei orgânica. O projeto, a alteração ao projeto proposta pelo governo atual, ela mandava
tudo para uma lei complementar onde a exigência de votos favoráveis era menor. Para alterar a lei orgânica, 24 votos. Numa lei complementar, 19. Isso tirava a nossa possibilidade de negociação. Por quê? Porque diminuía a necessidade do Executivo em votos de vereadores. E houve, então, foram longos meses, nós tínhamos reuniões de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, às vezes até início então, de madrugada. Esta reforma. E a PMPA, ela sempre teve, não uma posição contrária, mas ela sempre manteve a sua posição de que não podia ser exatamente como o governo queria. Nós tínhamos que dar garantias aos servidores. E depois de idas, vindas, vereadores foram fundamentais para essa negociação. Quando nós vimos que não conseguiríamos uma negociação efetiva com o Executivo, nós buscamos a Câmara para auxiliar a negociação e a Câmara foi muito importante. Eu lembro que na última reunião que nós tivemos no Paço, olha, a maior parte da base do governo estava presente. Mas o Executivo teve que mudar 4 vezes o projeto para que houvesse a possibilidade de aprovação. Quando nós sinalizamos que aquele acordo, e dizer que o acordo é bom, no caso de uma reforma previdenciária, não tem sentido, porque nenhuma reforma previdenciária para aqueles que já estão no serviço público ou mesmo no privado vai ser boa, mas pelo menos nós conseguimos uma reforma previdenciária não tão nefasta aos interesses dos servidores. Nós conseguimos manter regras de transição, mantendo a integralidade e paridade para aqueles que ingressaram até 2003. Nós conseguimos reduzir a média no cálculo aritmético para a aposentadoria dos colegas que entraram depois no sistema capitalizado. Outras regras na questão da idade. A reforma federal colocou 65 anos para homens, 60 para mulheres. Isso, óbvio, para os futuros não íamos mudar, mas em relação àqueles servidores que já estavam, foi mantida, e outras garantias. E não é porque eu sou o presidente da PMPA. A PMPA, com certeza, foi uma das principais entidades na defesa dos interesses dos servidores. Tanto que algumas entidades que eram contrárias ao acordo, que diziam que entrariam com ações, as ações não entraram. E uma coisa que na audiência pública eu defendi, eu ouvi 30 colegas de outras entidades reclamando do nosso acordo, e eu defendi nessa audiência pública o seguinte: se vocês querem entrar com ações, vocês vão entrar, se tiverem o direito, vocês vão ganhar, mas nós não podemos impedir um acordo, porque se vocês perderem a ação, nós vamos perder os dedos e os anéis. E realmente, nós pelo menos mantivemos os dedos. A reforma, ela, dentre todas que nós estamos observando, que estão acontecendo, a reforma previdenciária de Porto Alegre foi a menos traumática. Valeu todo o trabalho, então, que valeu, teve. Valeu, com certeza absoluta valeu. E logo após veio a questão da previdência complementar. Sim. Por quê? Porque nós, antigos, nós contribuímos para o Previmpa. Aqueles servidores novos que forem ingressar, eles vão contribuir até o teto do INSS, que é 6.500, mais ou menos, e aquilo que exceder vai para uma previdência complementar.
Quando o projeto foi encaminhado, nós verificamos que havia um equívoco muito grande que poderia poderia não ser tão interessante aos interesses tanto do município quanto dos servidores. O que era? O projeto ele previa que apenas entidades de previdência complementar fechadas, vírgula, de natureza pública, poderiam participar do processo para escolha depois. E a Fazenda, que fez esse projeto, não foi a Procuradoria, ela se baseou na emenda constitucional número 41, que dizia isso, apenas entidades de previdência complementar de natureza pública. Mas a emenda 103, que fez a reforma federal da Previdência, ela não só excluiu a de natureza pública, como abriu também para empresas abertas, desde que houvesse regulamentação. Sim. Até o momento não houve regulamentação. Mas, na forma da Constituição, poderiam participar do processo tanto entidades fechadas de natureza pública quanto sem a natureza pública. E o que é essa questão? Natureza pública é quando essa entidade é criada por um ente público. Mas ela tem personalidade jurídica diferente. Quando não é fechada, mas não é de natureza pública, existem algumas entidades que foram criadas enquanto suas entidades eram públicas e depois foram privatizadas, nós estávamos deixando essas de fora. E praticamente no Rio Grande do Sul apenas uma entidade poderia participar. Isso para os servidores, com certeza absoluta, era muito ruim. Então a APMPA tomou a iniciativa, conversou com outras associações. Nós encaminhamos um ofício ao prefeito pedindo que fosse alterado o projeto. Como não houve o encaminhamento de alteração, daí a APMPA, exclusivamente, ela atuou diretamente com os vereadores. Nós passamos, o projeto ia ser votado rápido. Numa segunda-feira, nós passamos o final de semana inteiro conversando, dialogando com os vereadores. Chegou na segunda-feira, a vereadora Lourdes e o vereador Sequim apresentaram, e o vereador Sequim é o líder de governo, apresentaram uma emenda tirando a natureza pública, ou seja, a previdência complementar em Porto Alegre vão poder participar todas as entidades fechadas. Então isso foi uma grande vitória para os interesses tanto do ente público quanto dos servidores. E com relação aos honorários, doutor Domingues? Os honorários. Porto Alegre é a única capital do país que não faz a distribuição dos honorários sucumbenciais. E é importante a gente esclarecer, esse dinheiro que entra com a condenação da parte adversa, ele é um dinheiro dos advogados. O Código de Processo Civil já prevê isso. Mas, infelizmente, Porto Alegre não levou adiante um projeto de lei, que é necessário uma lei disciplinando isso. E enquanto todas as capitais, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, inúmeros são os municípios que já fazem essa distribuição. Na grande Porto Alegre, quase todos. No interior, municípios pequenos já fazem essa distribuição. Como esse ano ele foi muito... atípico? Não, foi muito atribulado, principalmente por causa desse evento, reforma da Previdência. Sim. Nós iniciamos uma tentativa de negociação com o governo há pouco tempo, no sentido de que encaminhamos um ofício ao prefeito solicitando uma reunião com ele para tratar dos honorários. O que aconteceu? Teve uma reunião semana passada, uma reunião administrativa do prefeito, secretários, com os procuradores. E nessa reunião, que foi uma reunião de trabalho, foi colocado esse tema ao prefeito.
E o prefeito, em princípio, ele sinalizou que pode conversar. Ele não se comprometeu a fazer a distribuição, ele não se comprometeu a encaminhar um projeto, mas a abrir um canal de negociação. Então, nós estamos aguardando o retorno, porque chegou numa situação que não tem mais como justificar algo que apenas Porto Alegre não se enquadra. É verdade. E, com certeza, nós vamos ter que ter uma solução. E vamos ter. Muito obrigada por nos receber. Foi um grande prazer conversar. Essas ações que foram realizadas, cumprimentamos o senhor e a sua diretoria. Muito obrigado. E que novos projetos venham, não é, por aí, até o final da sua gestão, que está sendo muito bem conduzida. Muito obrigado. E até a nossa próxima oportunidade. Com certeza vão ter várias oportunidades. Estamos sempre à disposição e obrigado pela parceria, não é? E essa parceria tem que ser mantida, ela é muito boa para todos. Voltamos logo após os comerciais, sempre no oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. E Catu Seguros, vida para toda a vida. Caixa de Assistência dos Advogados da OAB-RS e a APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre.